Tudo o que você acredita saber sobre o despertar espiritual ainda está em um nível primário. A maioria das pessoas fala sobre o terceiro olho como se fosse um poder, uma glândula, um dom ou uma ferramenta para ver o invisível. Mas o que quase ninguém sabe, e o que Helena Blavatsky só ensinava aos discípulos mais preparados, é que o verdadeiro terceiro olho não é um olho no sentido físico, mas um ponto de convergência entre o que você é e o que o universo pensa que você é. É o centro silencioso onde o espírito percebe o espírito. A visão que ele abre não é para fora, mas para dentro do tecido invisível da realidade. E o método que ela deixou, escondido nas entrelinhas de seus ensinamentos teosóficos, não é um ritual, nem uma técnica, mas uma mudança radical no modo como você percebe a si mesmo. Hoje, você vai aprender o que Blavatsky chamava de a chave perdida do olho de Shiva, o código definitivo que desperta o olho da consciência pura. Escreva agora nos comentários: eu escolho ver com os olhos da alma. Essa frase sela o pacto com a própria visão interior. Helena Blavatsky dizia que o primeiro obstáculo para o despertar é o excesso de desejo de despertar. Quanto mais o buscador deseja abrir o terceiro olho como se fosse um prêmio, mais ele o fecha. Por isso, ela ensinava a arte do esvaziamento, a renúncia à pressa, ao controle e ao fascínio por fenômenos. O verdadeiro vidente não busca ver, mas ser visto pelo espírito. O terceiro olho se abre quando você deixa de querer ver e começa a se permitir ser visto pela consciência maior. É como se o universo observasse através de você. Pense nisso. Quando você fecha os olhos e observa o silêncio entre seus pensamentos, quem é que observa? Esse quem é o ponto de nascimento do terceiro olho. A visão interna nasce quando você percebe que não é o corpo, nem a mente, nem o observador, mas a própria presença que testemunha o observador. O exercício mais poderoso que Blavatsky sugeria era simples. Antes de dormir, permaneça acordado dentro do seu sono. Observe o escuro com o mesmo interesse com que olharia uma estrela. Isso ensina a consciência a ver o invisível. Ela chamava isso de treinar o olhar do nada, porque é do nada que o todo se revela. Quando a mente se aquieta e você permanece desperto na ausência de forma, o terceiro olho se acende. Essa chama não é visível, mas você sente. É uma pressão suave na testa, um calor interno, uma clareza que não é luz, mas entendimento direto. Muitos pensam que o despertar do terceiro olho é ver auras, entidades ou planos sutis. Mas Blavatsky dizia: o verdadeiro clarividente não vê formas, ele vê causas. O olho espiritual percebe as correntes invisíveis que criam a realidade antes que ela se manifeste. Ele vê a origem das coisas no plano das ideias puras. Isso significa que, quando o seu terceiro olho se abre, você começa a ver o motivo por trás de tudo, o porquê dos encontros, das dores, das sincronicidades. Você começa a enxergar o desenho oculto que liga cada instante. E aqui está o segredo que Blavatsky jamais revelava diretamente. O terceiro olho é a ponte entre o coração e a mente. Se o coração estiver impuro, cheio de orgulho ou medo, o olho se fecha automaticamente, porque ele não pode suportar a vibração de quem ainda julga ou deseja controlar. O primeiro passo é, portanto, purificar a intenção. Não desperte o terceiro olho para ter poder. Desperte-o para servir à luz. Ela dizia que existe uma respiração especial, a respiração triangular. Inspire pela mente, retenha no coração e expire pelo ponto entre as sobrancelhas. Ao repetir esse ciclo em estado de silêncio, você começa a magnetizar o campo do ajna, o centro da visão sutil. Com o tempo, essa prática cria uma espécie de pulso elétrico entre os dois hemisférios cerebrais, e a energia começa a fluir em direção à coroa. É quando você começa a ver o que Blavatsky chamava de a tela do éter, uma vibração viva que permeia tudo. Mas ela advertia: o perigo do falso despertar é real. A mente adora se vestir de mística. Ela cria visões ilusórias, sons, sensações para alimentar o ego espiritual. Por isso ela dizia:
Não acredite em nada que você veja, até que o veja desaparecer. O verdadeiro olhar não se prende a visões, ele vê através delas. Quando a visão é real, ela vem com paz. Quando é mental, vem com ansiedade. O método secreto de Blavatsky não é sobre adquirir algo, mas sobre se despir completamente. O terceiro olho não se abre com técnicas, ele se revela quando você se torna transparente. Imagine-se como um lago calmo. A mente é a superfície. Se está agitada, o céu não se reflete. Mas quando a água está quieta, o infinito aparece ali, sem esforço. O mesmo acontece dentro de você. O silêncio é o portal. Ela ensinava também o que chamava de ponto neutro da visão. É o instante entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra. Nesse intervalo, existe um portal vibrante, um pequeno nada onde mora o tudo. Se você permanecer ali, mesmo que por alguns segundos, a consciência começa a expandir. Esse é o verdadeiro exercício de abertura. O terceiro olho desperto transforma o modo como você enxerga as pessoas. Você para de ver corpos e começa a perceber consciências. Você vê a dor por trás do orgulho, a luz por trás da raiva, o medo por trás da indiferença. Esse é o olhar compassivo que Jesus chamava de olho simples. Quando o teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Blavatsky dizia que ao abrir o terceiro olho, você percebe que o mundo físico é uma sombra de algo muito mais real. Tudo o que é visível é apenas o reflexo de uma vibração invisível. A matéria é o pensamento tornado lento. E você começa a viver no entrelaçamento entre o visível e o invisível. Essa é a verdadeira clarividência, ver o espírito dentro da forma. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando o terceiro olho desperta por completo, o eu que queria despertar desaparece, porque o que observa e o observado se tornam um só. Não há mais eu vejo, há apenas o ver. É o que os mestres chamavam de o olhar de Deus olhando a si mesmo. Nesse ponto, não há mais retorno. O ser humano se torna um canal de pura consciência. Blavatsky chamava essa fusão de a mente do silêncio. Ela dizia que quando o discípulo alcança esse estado, o universo inteiro se torna o seu espelho. Tudo o que acontece, cada gesto, cada som, cada encontro, é uma mensagem direta da consciência universal. O terceiro olho não é mais um ponto na testa, ele é a totalidade do ser. Agora, respire fundo e imagine uma luz azulada pulsando no centro da sua testa. Sinta-a viva, consciente, respirando com você. Não force. Apenas sinta. Essa luz é antiga. Ela estava aí antes de você nascer. Ela não pertence ao seu corpo, nem à sua história. É a lembrança de quem você realmente é. E se eu te dissesse que há uma segunda etapa do método de Blavatsky, um processo silencioso que ela chamava de a chama inversa, onde o olho que vê se apaga para que o todo possa ver por você? Você está pronto para descobrir o que acontece depois que o terceiro olho se abre? A chama inversa era o nome que Helena Blavatsky dava ao segundo nascimento da visão. O primeiro nascimento é quando o buscador começa a enxergar o invisível. O segundo é quando ele percebe que não existe diferença entre o que vê e o que é visto. Essa inversão acontece num silêncio tão profundo que até o próprio silêncio desaparece. O terceiro olho, então, não é mais um instrumento de percepção, mas uma fenda no tecido da existência, por onde a própria consciência observa o universo através de você. E nesse instante, o você se dissolve, e o que resta é pura presença livre da forma, livre do tempo. Blavatsky ensinava que a chama inversa não é acesa por vontade humana, mas pela rendição absoluta. Enquanto o buscador ainda tenta fazer algo, o fogo permanece adormecido. Quando ele se entrega totalmente, sem expectativas, sem controle, a energia divina desce e inverte o fluxo. O olhar deixa de ir para fora e começa a ser absorvido para dentro, como se a visão fosse tragada para o próprio centro do ser. Essa é a morte do olhar comum e o nascimento da visão do espírito. Ela dizia que esse momento é perigoso para a mente, porque é o ponto onde o pensamento não tem mais onde se apoiar. É o vazio total, o fim de todos os referenciais.
e é por isso que poucos atravessam. A maioria recua, tentando segurar-se em alguma imagem, alguma crença, algum símbolo. Mas quem permanece mesmo diante do nada é absorvido pela chama. E quando volta já não é o mesmo. A visão agora é estável, permanente, inabalável. Imagine o terceiro olho como uma chama azul violácea no centro da testa. No início, ela parece pequena, frágil, oscilante. Mas quando você aprende a olhar para dentro dela sem medo, ela começa a inverter o movimento. Em vez de emitir luz, ela a suga. Ela consome tudo o que é falso, tudo o que é limitado, tudo o que ainda é eu. É por isso que Blavatsky dizia que esse método não é para quem busca ver mais, mas para quem aceita deixar de ser o que acredita ser. O despertar real do terceiro olho acontece quando o fogo interno consome a ilusão da separação. Você deixa de ver o mundo e passa a ver a si mesmo como o mundo. Tudo o que existe vibra dentro do mesmo campo de percepção. Não há mais fora nem dentro. O olho se torna o centro imóvel do universo em movimento. E esse estado não é algo que você mantém, ele mantém você. Blavatsky chamava esse estado de a visão do coração de Brahma. Não porque envolva a religião, mas porque é o ponto onde toda a criação é contemplada como um só ser. É a consciência assistindo a si mesma respirar. Nesse ponto, a intuição se torna mais real do que a lógica. O tempo se dobra. O instante se alonga. Você entende que tudo está acontecendo agora. A chama inversa também queima os véus da dualidade. Ela mostra que o bem e o mal são apenas movimentos opostos da mesma força buscando equilíbrio. O terceiro olho desperto não julga, ele compreende. E essa compreensão é tão luminosa que dissolve o medo. O medo é apenas o reflexo da visão dividida. Quando o olhar é uno, o medo deixa de existir porque não há mais outro. Blavatsky dizia que quando a chama se acende de verdade, o discípulo começa a ouvir o som do silêncio. Um zumbido sutil, constante, como o eco do universo respirando. Esse som, chamado pelos antigos de o som do éter, é a vibração do próprio ser. E se você mergulha nele, ele o leva de volta à origem, onde todas as coisas nascem antes de ter nome. Mas ela alertava: nunca busque a chama inversa como se fosse uma conquista espiritual. Ela é o oposto da conquista. Ela acontece quando o conquistador morre. O segredo está em permanecer imóvel por dentro, mesmo quando tudo fora se move. A rendição não é desistência, é confiança total no invisível. É aceitar não entender. É deixar que o mistério seja o mestre. Blavatsky afirmava que quando o terceiro olho atinge esse ponto, ele passa a se comunicar com o coração. O olhar começa a sentir. A visão deixa de ser apenas percepção e se torna compaixão. Você não apenas vê o outro, você se sente dentro dele. Essa fusão é o verdadeiro despertar. O universo inteiro se torna sensível ao seu toque. Ela contava que alguns discípulos relatavam uma expansão repentina da luz interior, como se o crânio inteiro se tornasse transparente. Outros sentiam o corpo vibrar de forma quase elétrica, enquanto um vazio suave ocupava o centro da testa. Mas o sinal mais seguro de que a chama inversa foi acesa é a paz profunda, a ausência de necessidade de provar, convencer ou buscar. O paradoxo supremo desse método é que quanto mais a consciência desperta, menos ela quer despertar, porque descobre que já estava desperta desde o início. O terceiro olho não é aberto, é lembrado. Ele sempre esteve aberto, mas coberto por camadas de medo, desejo e identidade. A chama inversa apenas queima essas camadas. O que resta é o olhar original. Blavatsky dizia que após esse estágio, o buscador se torna um espelho da eternidade. Tudo o que se reflete nele é visto com clareza, mas nada o toca. Ele observa o fluxo da vida com amor e desapego, como quem contempla o mar sem querer prendê-lo numa garrafa. Essa é a verdadeira liberdade. Ver tudo, sentir tudo, sem se perder em nada. Um dos ensinamentos mais profundos da chama inversa é que a visão divina não precisa de esforço. Enquanto houver esforço, há tensão, e a tensão pertence ao ego. O verdadeiro ver é relaxado,
inocente, quase infantil. É olhar o mundo como se fosse a primeira vez. E é nesse olhar puro que a luz penetra, porque não há resistência. Blavatsky também ensinava um exercício que poucos ousaram praticar. Ela chamava de a inversão da respiração do olhar. Feche os olhos, inspire, imaginando que o universo inteiro entra pela sua testa. E ao expirar, imagine que você se dissolve dentro dele. Repita até que não saiba mais quem é o que entra e o que sai. Essa é a fusão. Esse é o nascimento do olhar impessoal. No estado da chama inversa, o buscador se torna translúcido para as forças do cosmos. Ele percebe que a verdadeira visão é vibração, não imagem. É sentir o padrão energético por trás de cada forma. Ele sabe quando algo é verdadeiro não pelo que vê, mas pelo que vibra dentro dele. A verdade tem uma frequência, e o terceiro olho desperto reconhece essa frequência instantaneamente. Nesse ponto, o mundo deixa de ser uma sequência de acontecimentos e passa a ser um campo de mensagens. Cada som, cada rosto, cada detalhe é uma revelação em andamento. O olho desperto lê o universo como um texto vivo. Não há coincidências, apenas correspondências. E cada sincronicidade é uma piscada do divino te lembrando: eu estou te vendo. O paradoxo final da chama inversa é que ela não abre o olho, ela o apaga. E nesse apagar, tudo se ilumina. Porque o olhar humano cede lugar ao olhar do infinito. É como se Deus olhasse o mundo através de seus olhos e, pela primeira vez, visse a si mesmo com ternura. Essa é a meta oculta da visão espiritual, o Criador reconhecendo-se na criatura. Blavatsky dizia que quando o discípulo chega aqui, ele entra no que chamava de o estado da claridade ininterrupta. Mesmo dormindo, mesmo em meio ao caos, o olhar interior permanece desperto. Ele não pertence mais à dualidade do abrir ou fechar, do ver ou não ver. Ele é pura presença observadora, sem esforço, sem vontade, sem direção. Mas há um mistério ainda mais profundo que Blavatsky nunca escreveu em nenhum livro, apenas murmurava aos iniciados no silêncio do olhar. O que acontece quando a chama inversa consome até o próprio fogo? Quando o ver e o ser desaparecem no mesmo ponto, o olho do vazio é o ponto onde até a luz se curva para dentro. Blavatsky dizia que poucos ousaram atravessar essa última fronteira, porque aqui o próprio conceito de ver desaparece. Não há visão, não há vidente, não há objeto. Tudo o que resta é a consciência crua, sem forma, sem nome, sem centro. O buscador que chega até esse ponto descobre algo que nenhum livro poderia ensinar. O terceiro olho nunca foi um olho. Foi sempre o próprio campo onde todos os olhos nascem. O despertar final não é abrir nada, é reconhecer que nada estava fechado. Nesse estágio, Blavatsky descrevia que o discípulo começa a perceber o espaço entre as percepções, o que existe entre um pensamento e outro, entre um som e outro, entre um instante e outro. Esse espaço é o verdadeiro templo. É ali que a eternidade se instala. Quando você se estabiliza nesse intervalo, o universo inteiro muda de textura. A realidade deixa de ser sólida e passa a ser translúcida. E nesse estado, o mundo não é mais um cenário, mas uma vibração contínua de pura consciência se manifestando em forma. Ela dizia que o olho do vazio não vê cores, formas ou luzes. Ele percebe o silêncio que sustenta todas as coisas. É o olhar que reconhece o que está antes da criação. E quando essa percepção se estabiliza, algo profundo acontece. O tempo se desintegra. O passado, o presente e o futuro se unem num só instante eterno. É por isso que os mestres podiam ver o que ainda não aconteceu, porque tudo já está acontecendo agora. Blavatsky contava que o maior engano do buscador é achar que o despertar do terceiro olho o tornará alguém especial. No olho do vazio, a noção de ser alguém é o último obstáculo a ser queimado. Aqui não há identidade. O eu se torna apenas uma lembrança passageira. O que observa é o mesmo que é observado. A fronteira entre o dentro e o fora desaparece. A visão não é mais um ato. É o estado natural do ser. Ela dizia que, nesse ponto,
o discípulo começa a sentir a pulsação do universo dentro do próprio corpo. Cada batida do coração é o som do cosmos se recriando. Cada respiração é o universo respirando por você. O olho do vazio não vê o mundo, ele é o mundo. A visão se dissolve na própria existência. E quando o buscador entende isso, a busca acaba, mas o caminho continua. Blavatsky ensinava que essa é a etapa mais perigosa e mais libertadora. Perigosa porque a mente tenta voltar, tenta capturar o inefável, traduzir o infinito em palavras. Libertadora porque, ao perceber que não há retorno, o buscador se entrega completamente. E nessa entrega, algo inimaginável acontece. O universo começa a ver através dele. Tudo o que acontece passa a ser revelação. Não existe mais acaso nem escolha. Há apenas o fluxo. Ela descrevia que a visão do olho do vazio é silenciosa, mas vibrante. Você não vê nada, mas sente tudo. O silêncio não é a ausência de som, é o som antes de ser som. É a vibração pura do existir. Nesse ponto, o buscador percebe que até mesmo a ideia de terceiro olho era simbólica, uma ponte para levá-lo até o ponto onde nenhuma ponte é necessária. A mente tenta entender o vazio como se fosse escuridão, mas o vazio é clareza absoluta. É um campo luminoso sem origem, uma presença que não depende de olhos nem de sentidos. É a consciência nua, olhando-se no espelho da eternidade. Quando você se estabiliza ali, não precisa mais ver, porque tudo já é visto. Blavatsky dizia que o verdadeiro sinal de que o olho do vazio foi tocado é a total ausência de medo, porque o medo é sempre a reação a uma imagem, e quando não há imagens, o medo desaparece. Pratique movimentos lentos de rotação craniana com atenção na área entre as sobrancelhas. Isso cria microciclos de irrigação energética naquela região. O que parece pequeno é, na prática, decisivo. Uma virada de paradigma invisível aqui. Parar de buscar ver o futuro e começar a reconhecer padrões de presença. O olho interior raramente mostra cenas prontas. Ele entrega códigos, padrões, repetições, condicionamentos que se repetem no mundo e na sua vida. Ao aprender a ler padrões em vez de imagens espetaculares, você constrói uma visão prática, útil, integrada, que traduz percepção em ação. Esse modo de ver transforma o místico em cotidiano. É por isso que muitos descrentes se tornam os primeiros a notar mudanças, porque as alterações acontecem na rotina, não em palcos. Proteja o canal com limites de atenção. Hoje, a maior agressão ao terceiro olho não é física, é informacional. Consumo compulsivo de telas, debates acalorados, ruído emocional contaminam o campo perceptivo. Escolha janelas de silêncio digital, manhãs curtas sem notícias, tardes sem rede social, e observe como a clareza volta. A privação de ruído é tão vital quanto práticas meditativas. A visão precisa de ambientes que preservem espaço interno. Cultive rotinas que limitem estímulos, mais ainda do que buscar técnicas exóticas. Quando visões ou impressões surgirem, legisle com critérios simples. Calma primeiro, integração depois. Não aceite qualquer imagem como autoridade. Use 3 checagens. A sensação traz paz ou ansiedade? A visão promove humildade ou orgulho? Ela gera coerência na vida prática? Muitos relatos espirituais confundem excitação com progresso. A validação do terceiro olho é funcionalidade, como aquilo muda sua conduta para melhor e com menos drama. Essa triagem evita ilusões e protege contra o ego espiritual vestido de iluminação. Aprenda a usar micro-rituais que ancoram o olhar. 5 respirações conscientes ao acordar. Um pequeno gesto com as mãos sobre o ponto entre as sobrancelhas. Andar 3 passos em silêncio antes de falar. Esses gestos são portais que ensinam o corpo a reconhecer a posição da atenção. Não precisa de cerimônias longas. O poder está na repetição e no selo emocional que você coloca nesses gestos. Rituais simples transformam a mente automática em mente atenta. E mente atenta é o primeiro estágio do olhar constante. Existem alimentos e hábitos que potencializam a sensibilidade sem promessas mágicas.
Uma dieta leve, hidratando-se bem, evitando excesso de estimulantes, favorece estados de tranquilidade necessários ao campo ágina. Não é uma regra absoluta. Muitas pessoas despertam em contextos diversos, mas a clareza bioquímica ajuda. Experimente reduzir estimulantes por semanas e observe mudanças sutis no sonho, na imaginação e na força da intuição. O corpo limpo oferece menos ruído para a visão. Cultive amizades que sirvam de espelho. Um terceiro olho funcional não isolou você em torre. Ele multiplica a clareza nas relações. Amigos que te devolvem feedback sem drama, que apontam incongruências com ternura, são um laboratório precioso. A visão que permanece desafiada por realidades interpessoais se torna sólida. A que só busca sinais em solidão costuma inflar. Troque experiências com discrição, sem buscar confirmações espetaculares, e use o diálogo como instrumento de validação. Integre sonhos e imaginação como linguagem do terceiro olho. Registro de sonhos curto ao acordar. Uma palavra, um símbolo. Isso treina a memória do olhar para padrões noturnos que frequentemente precedem insights diurnos. Mas mantenha disciplina. Não transforme cada sonho em profecia. Anote, observe repetições, relacione símbolos com comportamentos. A imaginação disciplinada é uma aliada preciosa para traduzir os códigos que o olho revela. Exponha-se ao silêncio em movimento. Caminhar em natureza com atenção plena. O movimento diminui a rigidez mental e permite que a sensibilidade se reorganize sem forçar. Ao caminhar, coloque atenção na sensação do alto da testa, como se ela fosse a bússola. Não visualize nada, apenas sintonize. Esses momentos geram pequenas janelas onde a percepção muda a qualidade. O terceiro olho funciona melhor quando a mente está móvel e receptiva, não quando está presa a técnicas rígidas. Treine a neutralidade emocional diante de impressões. O terceiro olho amadurece quando a emoção não coloniza a visão. Isso não é supressão, é reconhecimento e não identificação. Quando uma imagem surge, rotule-a mentalmente, impressão, e deixe-a passar. Com o tempo, o sistema nervoso aprende que não é necessário reagir. Essa neutralidade cria um espaço onde a visão pode se esclarecer sem a cor emocional que distorce. A sabedoria aqui é elegante, ver sem se prender. Combine prática contemplativa com serviço prático. A visão que apenas contempla corre o risco de se tornar narcisista. O terceiro olho que se fortalece em serviço, cuidado com outro, ação concreta, ajuda sem exaltação, traduz percepção em compaixão operacional. Muitas tradições coincidem nisso. A verdadeira visão se manifesta em ação que alinha intenção e impacto. Faça um ato de serviço simples toda semana e observe como a sensibilidade se recalibra em direção ao outro. Estabeleça um sistema de verificação diária. Pequenas notas ao final do dia. 3 impressões que você teve, uma ação que alinhou com elas, uma correção a ser feita. Esse diário curto cria um loop de aprendizagem que fortalece o olho. Aprender com o próprio campo é ciência íntima. Padrões repetidos tornam-se pistas. Pistas tornam-se mapas. Consistência vence intensidade. A visão se instala em quem respira prática por tempo. Desenvolva a disciplina da dúvida sagrada. Quando algo parece claro demais, pergunte de forma gentil. Isso reflete humildade? Isso amplia serviço? A dúvida aplicada não destrói, purifica. Ela evita que o ego espiritual escreva romances sobre você. Perguntas simples cortam alucinações sofisticadas. Adote a dúvida como ferramenta de refinamento, não como fuga. Aquele que pergunta aprende a distinguir. Exercite a compaixão como foco central do ver. O terceiro olho, que não encontra compaixão, tende a produzir visões que alimentam separação. Quando a percepção está ancorada na abertura do coração, as impressões se transformam em conhecimento que cura. Práticas de meta ou envio de bondade por minutos curtos reorganizam o campo de percepção para reconhecer unidade onde antes havia fragmento. A compaixão não é adorno, é calibrador. Observe os limites entre sensibilidade e fantasia. Um teste simples. Se a impressão te empurra para o drama,
é provável que pertença ao aparelho mental. Se ela convida à ação serena, é provável que pertença à visão. Aprender essa distinção é parte do treino prático do olhar. Use a vida como laboratório. Aplique a impressão em pequena ação e veja o resultado. A visão verdadeira resiste ao teste do tempo e da função. Não subestime o poder do silêncio social. Períodos curtos sem falar, mantendo olhos abertos e atenção na testa, criam densidade perceptiva. O silêncio social não é fuga, é técnica. Em silêncio, a mente externa perde volume e a interna cresce. Faça janelas de 1 hora por semana. Não force misticismo, pratique como se treinasse um músculo. A repetição transforma o espaço interno em posto avançado de visão. Cultive paciência radical. A afinação do ajna não responde a cronogramas do ego. Ao invés de medir com ansiedade, observe pequenas mudanças. Sonhos mais vívidos, intuições acertando, sensação de presença prolongada. Esses indicadores são mais confiáveis que fenômenos espetaculares. A paciência aqui é ativa. Mantém práticas, checa, ajusta, repete. Não é passividade, é perseverança consciente. Integre o que você vê à vida concreta com humildade. Quando uma percepção surgir, transforme-a em um passo prático e discreto. As grandes transições acontecem quando visões são colocadas em rotinas simples. Uma conversa, uma correção, um pedido de desculpas. A visão que não se manifesta em mudança comportamental tende a evaporar. Teste seu olho com ações humildes e observe a solidez que nasce. Se você sentiu algo dentro de si se mover, não é coincidência. É o eco da sua própria consciência voltando para casa. É o chamado dos mundos internos, lembrando que o verdadeiro templo da visão sempre esteve dentro da sua testa, entre as sobrancelhas, não como um ponto de energia, mas como um portal de percepção. Blavatsky dizia: a mente que aprende a ver o invisível deixa de ser prisioneira da matéria. E é exatamente aqui que você começa a perceber o quanto foi cego por tanto tempo. A cada respiração você percebe. Não é sobre forçar o terceiro olho a se abrir, mas sobre permitir que ele revele o que sempre esteve aberto. A clarividência real não é ver o futuro, é enxergar o presente sem as distorções do medo. É sentir o que existe atrás da forma, atrás da palavra, atrás da aparência. E é por isso que o método de Blavatsky é tão perigoso para os que vivem dormindo, porque ele destrói o conforto da ignorância.